Olá, galera do segundo ano do ensino médio. Um bom dia para vocês. Um prazer enorme estar aqui com vocês, retomando aí as nossas atividades, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre princípio fundamental da contagem, tá? Princípio fundamental da contagem são várias técnicas, cálculos de possibilidades que nós temos de tomar uma decisão, que nos auxiliam muito em situações do dia a dia, né? Dentro dessas técnicas de princípio fundamental da contagem, nós temos princípio aditivo, princípio multiplicativo, e nós precisamos saber quando tomar uma decisão que vai utilizar o princípio aditivo e quando utilizar uma decisão que vai adotar o princípio multiplicativo, né? Bom, para isso, nós temos que saber diferenciar umas coisas das outras. Então, essa parte da matemática, chamada princípio fundamental da contagem, ela exige da gente um bom nível de interpretação, né? Pensar bem sobre qual decisão nós vamos tomar, né? Então, vou começar com o seguinte exemplo. Suponhamos que eu chegue a uma padaria, né? E eu quero tomar um lanche rápido. Eu cheguei lá no balcão da padaria e eu encontrei 3 lanches que são presunto, queijo e presunto, queijo e salada. E encontrei também nessa padaria 2 tipos de pão de queijo. Recheado com catupiry e recheado com maionese. Eu quero fazer um lanche rápido, um lanche. Quero chegar na padaria e tomar um lanche, né? Eu vou lá escolher um suco, mas em relação aos lanches, eu quero tomar um lanche. Não quero mais que isso. É um lanche apenas porque eu estou com pressa, o meu horário está vencido, então eu quero tomar um lanche. De quantas maneiras diferentes eu posso escolher esse lanche para eu tomar? De quantas formas diferentes eu posso fazer isso? Então o que acontece? Esse é um exemplo de princípio aditivo, né? Quantas opções eu tenho para tomar um lanche apenas? Eu tenho 3 opções de lanche de pão, né? Pão com presunto, pão com queijo, pão com salada. E eu tenho 2 opções de pão de queijo, com catupiry, recheado com maionese. Então 3 mais 2 dá um total 5. Essa parte que eu acabei de explicar para vocês, ela se chama princípio aditivo, tá? Princípio aditivo. Então, é um lance rápido. Eu vou tomar um lanche apenas, né? O que eu faço? Quantas opções eu tenho? Você bate o olho no cardápio e você vê o total de opções que você tem, né? E pronto, acabou. É como se você fosse escolher um lanche, né? A escolha de um lanche, quando você pega o cardápio, tem lá X-bacon, X-tudo, X-frango. Você vai escolher, tomar uma escolha. Pronto, acabou, tá? Jogo rápido, adição, princípio aditivo. Agora vamos analisar quando é que a gente usa o princípio multiplicativo, tá? Então, princípio multiplicativo. Chego num restaurante para fazer a minha refeição, né? E eu chego no restaurante e eu percebo assim, ó, que tem 2 tipos de arroz. Arroz branco, arroz integral. Eu tenho 3 tipos de
carne, 3 tipos de carne: carne de frango, carne bovina e carne de porco, carne suína. 3 tipos de carne: frango, bovina e suína. Frango, bovina e suína. 2 tipos de salada. 2 tipos de salada, que é uma salada de alface ou uma salada de rúcula. Um exemplo, 2 tipos de salada. Eu vou colocar as saladas como S1 e S2. Ó. S1 e S2. De quantas maneiras diferentes eu posso organizar o meu prato? Aí vem a pergunta. De quantas formas diferentes eu posso organizar a maneira de eu tomar essa refeição? Né? De quantas maneiras diferentes? Olha que eu não incluí suco aqui, não incluí nenhum tipo de suco, apenas a refeição. Então preste atenção para você ver como é que o procedimento já é diferente do princípio aditivo. Eu posso chegar no restaurante, querer um arroz branco, frango, ou a salada 1. Ou arroz branco, frango, ou a salada 2. Só que eu já tenho 2 opções. E eu estou lá na primeira linha ainda. Arroz branco, carne bovina, salada 1. Ou arroz branco, carne bovina, salada 2. Mais 2 tipos de prato diferente. Arroz branco, suína, salada 1. Arroz branco, suína, salada 2. Mais 2 tipos diferentes. Ou então eu poderia ter optado pelo arroz integral, carne de frango, salada 1. Ou arroz integral, carne de frango, salada 2. Ou arroz integral, carne bovina, salada 1. Ou arroz integral, carne bovina, salada 2. E ainda, arroz integral, carne suína, salada 1. Arroz integral, carne suína, salada 2. Olha a quantidade de procedimentos que eu fiz. Aí vocês podem perguntar para mim, Ronan, mas todo exercício a gente tem que fazer esse esqueminha que você distribuiu na lousa? Não é necessário. Para isso existe o princípio multiplicativo que facilita muito a nossa vida. Então como é que funciona esse princípio multiplicativo? Quantas opções de arroz eu tenho? 2. Quantas opções de carne eu tenho? 3. E quantas opções de salada eu tenho? São 2 opções de salada. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2 dá um total de 12 opções diferentes que eu tenho para tomar a minha refeição nesse restaurante. Tá bom? Então, princípio multiplicativo, né? Por que esse se chama princípio aditivo? Porque você está fazendo uma adição, somando. Por que esse outro se chama princípio multiplicativo? Eu estou multiplicando. Simples assim, tá bom? Esse esqueminha que eu acabei de fazer aqui, a gente também conhece ele como árvore de possibilidades. Você vai fazendo todas as ramificações que você consegue. Dependendo do exercício, ele exige que a gente faça isso, né? Ele pode pedir, construa a árvore de possibilidades para essa situação. Aí você tem que construir a árvore de possibilidades, né? Caso contrário, resolve através do princípio multiplicativo. Você chega na solução de uma maneira tranquila, né, sossegada, sem problema. Pelo que eu estou olhando aqui no material de vocês, o início, né, do PET de matemática, do 2º ano do ensino médio, é justamente esse princípio multiplicativo, princípio fundamental da contagem, né? Não vi muita abordagem do princípio aditivo, mas o princípio multiplicativo tem. Então, por exemplo, exercícios aí, ó, tem 2 cores de short para colocar, quero fazer uma escolha da roupa que eu vou me vestir. Tem 2 opções de bermuda, né? Tenho 3 opções de blusa, né? De quantas formas diferentes eu posso me vestir? Se eu vou fazer uma escolha entre 2 cores diferentes de bermuda e 3 opções de camiseta, princípio multiplicativo. 2 vezes 3 dá um total de 6 combinações diferentes, tá bom? Princípio multiplicativo, a gente resolve esse tipo de exercício. E ele pode se estender, né? O interessante desse tipo de situação
é que elas podem se estender. Então, por exemplo, eu tenho 3 tipos de bermuda, 4 cores diferentes de camiseta e 2 tênis. Então você vai estendendo a situação. Eu tenho 2 bermudas diferentes de cor, 3 camisetas diferentes de cor, eu tenho 2 tênis diferentes, eu tenho 4 óculos escuros de modelos diferentes para utilizar. De quantas maneiras? Então, a cada momento você pode agregar, acrescentar uma nova situação que vai te gerar uma nova opção, né? Mas aí, princípio multiplicativo, não esqueçam disso. Então, 2 tipos de bermuda, 2, 3 camisetas, 2 vezes 3, né? 2 tênis, 2 vezes 3 vezes 2, né? 4 óculos, 2 vezes 3 vezes 2 vezes 4. E aí você dá o resultado do exercício através do princípio multiplicativo. Não se esqueçam das árvores de possibilidade, que aí você tem que fazer as ramificaçõezinhas, tá bom? No próximo vídeo a gente volta a comentar um pouquinho mais sobre isso e acredito que essa explicação inicial vocês têm condições de desenvolver aí as primeiras páginas, as primeiras atividades, que elas estão girando em torno disso, né? Estão trabalhando justamente com essa parte, tá joia? Grande abraço a todos vocês e estou à disposição para quaisquer dúvidas. Tchau, tchau.